Bom, vamos começar finalmente, até que enfim, o capítulo. Vamos lá. O que deve saber, né? O psicanalista, o que deve saber, ignorar o que ele sabe. A primeira frase a gente já leu, a condição imaginária em que desemboca o capítulo precedente, a gente já leu, só deve ser compreendida como condição ideal. Ideal significa duas coisas. Uma é que só existe na imaginação, e a outra é aquilo que, em termos substantivos, é aquilo que você de fato espera, é o que se espera, é como ele vai usar. Mas se fica entendido que pertencer ao imaginário, vocês já cansaram de ver o imaginário agora, não quer dizer que ela, quer dizer, a condição imaginária, seja ilusória, que esteja no mundo da ilusão, digamos que ser tomada por ideal, quer dizer, por aquilo que se espera, nem por isso a torna mais irreal. Então, nós não estamos tomando como condição imaginária, a imaginária como aquilo que na verdade que só existe na imaginação. A gente está tomando como aquilo que se aspira, um ideal. É que um ponto ideal ou uma solução que em matemática, já dei matemática para vocês, se diz imaginária, aí é o seguinte, número imaginário é número constituído por um par de números que pode ser associado a um ponto de um plano, como um número real é associado a um ponto de uma reta. Eu mostrei para vocês a reta, os pontinhos, tudo direitinho. Então, é isso. Aí, que né, traduz ao darem o pivô de transformação. A palavra é a donner le pivot de transformação. A tradução que eu prefiro aqui é para dar a transformação pivô, a transformação de centro, de base, é a causa principal. Aí sim, o nó de convergência de figuras ou funções inteiramente determinadas no real. Eu mostrei para vocês o real, lembra do vaso de flor, que não era vaso, o vaso ficava em cima, a flor ficava para baixo, e também mostrei o que era o real e tal. Efetivamente, são uma parte integrante dele. É o que acontece com a condição concernente ao eu do analista, na forma obtida do problema cuja dificuldade nós destacamos. Uma coisa que eu não quis mostrar na hora, mas agora eu sou obrigada a mostrar. Deixa eu ver se eu acho o papel. Eu não quis mostrar na hora porque, como se fala muito nisso, dá pra ver? Não, né? Não dá pra ver. Lembra daquelas 3 bolinhas dos círculos? Eu mostrei que entre o R e o S ficava o ato analítico, entre o R e o I ficava a passagem ao ato, e eu falei que entre o S e o I ficava a realidade. Na verdade, fica o acting in e o acting out. Eu evitei porque eram palavras muito badaladas na época. O acting in é quando alguma coisa acontece dentro da análise, que por uma má administração do enquadro analítico, o analista se perde, o analisante faz alguma bobagem ali dentro. E out, ele faz lá fora, ele apronta lá fora. Por exemplo, ele se endivida, ele come demais, ele briga com quem não devia, ele acaba perdendo o emprego. Então, essas duas circunstâncias estão no domínio da realidade, do imaginário com o simbólico. Bom, quantos minutos eu andei? Só 4 dá. A pergunta transposta agora no saber do analista adquire força por não comportar
a resposta de que o analista sabe o que faz, já que foi o fato patente que ele o desconhece, na teoria e na técnica, que nos levou a deslocá-la para cá. Ele mostrou que haviam vários teóricos, que cada um teorizava uma bobagem, cada um inventava uma história, mas não sabia o que estava fazendo. E eu mostrei através o RSI que o ato analítico, na realidade, você não é uma coisa que não é que você pensou que vou fazer assim e vai. Não, você produz um efeito a partir do ato analítico. A diferença é que você sabe matemática, está fazendo o cálculo da clínica e eles não estavam. Pois, admitindo-se que a análise nada modifica no real, vocês lembram que real não é realidade. Não tem como modificar o real. E que muda tudo para o sujeito. O cara entra em análise e ele daqui a 3 meses ele já é outra pessoa. Enquanto o analista não sabe dizer em que consiste sua operação, o termo pensamento mágico para designar a confiança ingênua que o sujeito de quem ele cuida confere a seu poder, afigura-se apenas um álibi de seu próprio desconhecimento. O pensamento mágico foi um termo criado por um senhor Levi Brühl. Ele nasceu em 1857, morreu em 1939. Ele foi da École Normale Supérieure. Ele era sociólogo, antropólogo, filósofo e professor da própria Universidade de Paris. Em antropologia, em psicologia ou em ciência cognitiva, esse termo, pensamento mágico, é o termo usado para descrever um raciocínio causal que procura correlações entre ações e locuções, quer dizer, entre atos e palavras, a determinados eventos. Quer dizer, o cara acha que aconteceu aquilo porque ele disse aquilo, porque ele fez aquilo outro. É mágico. Em psicologia, é uma condição que faz com que o paciente experimente medo irracional de realizar certos atos ou de ter certos pensamentos porque ele assume uma relação entre estas ações e calamidades ameaçadoras. Aqui diz também que o Jung chama isso de sincronicidade. Isso está no disso, mas está errado, viu? Sincronicidade é muito diferente. Sincronicidade tem muito mais a ver com o acaso no sentido aristotélico. O Dício, nesse ponto, eu sou obrigada a discordar dele. Mas o Dício fala que o Jung, mas não é sincronicidade. O pensamento mágico não é. É o camarada que acha que porque ele pensou, vai acontecer. Ou porque ele disse, aconteceu. Ou iria acontecer, ou vai acontecer. Isso aqui é o tal do pensamento mágico. Então, ele fala que o analista não sabe dizer em que consiste sua operação. O termo pensamento mágico para designar a confiança ingênua que o sujeito de quem ele cuida confere ao seu poder, afigura-se apenas o álibi de seu próprio desconhecimento. O analista se põe, às vezes, de ser uma espécie de um guru, mas não é. O problema é quando ele acredita, tá?